Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando o seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. O sono do bebê ainda é um dos maiores desafios na maternidade, ou pelo menos no começo dela. E toda mãe já se perguntou: por que que meu bebê não dorme? Por que que ele acorda tanto à noite? Hoje a gente vai ter uma especialista para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que ela é a criadora do método sono do bebê. Eu sou a Mariana Martinelli e eu quero saber, antes de começar esse episódio, se você já está inscrito no nosso canal, já ativou o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem o quê? Episódio novo na área. Hoje eu recebo a Eliana Dias, criadora do método Sono do Bebê no Brasil e no exterior, né, Eliana? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais para as mamães, para os nossos convidados. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu convite. Espero contribuir aqui com maior tranquilidade para as mamães com relação ao sono. Então, eu sou Eliana Dias, estou nessa área há 15 anos. Eu trabalhava em outras áreas de empresas e com a saída dos meus filhos de casa, eu entrei na famosa síndrome do ninho vazio, né? E eu tinha muita vontade de ter mais um bebê, de ter mais filhos, de ter. Então, eu decidi fazer um berçário, montar um berçário, porque eu era da área empresarial e ia continuar sendo empreendedora, empresária de berçário. E ao vir para São Paulo, na época eu morava em São Luís do Maranhão, eu vim para cá para ver o que existia de novo nessa área. E, ao fazer isso, eu descobri estas outras áreas. Eu descobri que hoje, porque quando eu tive meus filhos pequenos, bebês, não existia o que existe hoje, não existia informação, não existia um curso de amamentação, não existia nada. Você tinha seu filho e era você e Deus. E a mãe, se a mãe morasse perto. No meu caso, minha mãe não morava, então. E eu descobri que, nesse momento, o mundo tinha mudado. E eu pensei assim, onde que eu estava? Que eu não vi nada disso acontecer, né? Porque os filhos vão crescendo, você vai ficando fora desse meio. Desse mundo, né? E descobri os cuidados com recém-nascidos. Mas eu só tinha um cursinho técnico de enfermagem. Eu pensei, será que eu consigo? Então, eu fui estudar. E em 6 meses minha agenda estava lotada. Então, eu comecei, na verdade, com cuidados com recém-nascidos, né? Então, ia para casa, ia para a maternidade. Eu morava no Maranhão, lá tem muita gente de fora. Eu acabava sendo aquela mãe que estava ali ganhando o seu bebê, mãe de primeira viagem, não tinha lá perto dela. Então, eu ia para a maternidade, fazia o atendimento da maternidade. Na época, eu já havia me formado eu já era consultora em amamentação, e eu ficava com esse casal no hospital, atendia o bebê à noite, aquela coisa toda, e depois nós íamos para casa. Em geral, no Maranhão, se fecha contrato de 40 dias. 40 dias para 40 você noites. acompanhar. Para acompanhar, 40 noites. Ou 40 dias, ou alguém sempre contrata uma de dia, uma à noite. Eu preferia que me deixasse de noite. E aí as pessoas diziam assim para mim, mas como é que você consegue trabalhar dia e noite?
Eu dizia: olha, eu cuidei dos meus filhos dia e noite, eu tinha mais casa, marido, empregado, tudo para cuidar. Hoje eu só cuido do seu filho, então eu dou conta muito bem, né? Mas E tem gente que tem, às vezes, não precisa tanto de horas de sono. Não sei se você é essa não, pessoa. eu preciso, É. sim, preciso. E tanto que a privação de sono com o tempo me fez muito mal. Eu tive que fazer tratamento, o cabelo caiu, minha ferritina quase zerou, foi uma loucura. Então. Aí eu tive que dar uma pausa, fazer um tratamento para daí retomar em outras bases, né? Porém, nessa época ficava 40 dias até sem dormir na minha cama. Às vezes trabalhava de dia com um bebê, à noite com outro, e com isso a minha depressão foi embora, a minha síndrome do ninho vazio desapareceu. E eu comecei a perceber que quando eu saía com 40 dias, esse bebezinho estava fazendo 8 horas de sono, pelo fato de estar sendo bem conduzido durante o dia e durante a noite. Eu comecei a atinar para aquilo e nesse momento estava vindo para o Brasil os métodos de educação, de reeducação de sono, como eles chamavam, né? Então eu comecei a me inteirar disso, mas existiam algumas coisas que não faziam muito sentido para mim, porque esses métodos todos eram americanos. Eles vinham dos Estados Unidos para cá. Então é outra A cultura. Encantadora de Bebês, o Harvey Karp, enfim, o Ferber, né? Todo esse pessoal, cada pediatra desse tinha o seu livro, o seu método. E eu não concordava muito com aquilo, tinha umas coisas que não me faziam muita, não tinha a ver com a nossa cultura, né? Enfim, eu fui continuando como cuidadora de recém-nascidos. Acontece que esses recém-nascidos cresceram. E eles regrediram no sono, porque quando eu saí, a mamãe não continuava a mesma rotina, condução, a mesma rotina, a mesma forma de conduzir. Eles regrediam, e aí elas me chamavam. E eu falei, eu preciso saber o que eu vou fazer. E eu comecei a estudar sono. Então, li todos esses livros, aí eu fui fazer curso de nutrição, eu fui estudar. Estudei, fui me reforçando, vamos dizer assim, né? E comecei a fazer uma coisa que, a princípio, era somente desmame noturno. Então, eu ia para fazer desmame noturno. E esse desmame se ajudava a mamãe só o desmame quem mamava no peito ou não? Mamadeira Na também? mamadeira também, tanto peito como mamadeira. Eu chegava, fazia o desmame noturno, só que nem sempre este bebê voltava a dormir a noite toda, mesmo com desmame. Eliana, ele desmamou, mas ele não dorme. E aí, então, foi onde eu entrei de cabeça na área do sono. Aí fui para os Estados Unidos, fui buscar o que tinha lá, fui fazer um curso lá, estudei, voltei, e aí sim eu comecei na área do sono. Só que ainda assim faltavam algumas coisas para mim. Eu me sentia desconfortável com algumas regras que eu havia estudado. Com a questão de eu trabalhar muito presencialmente, estar sempre ao lado do berço, né? Na época não existia ainda consultoria online. Eu demorei muito, eu fui uma das últimas pessoas a entrar porque eu gostava daquele contato, eu tinha medo de perder aquilo. Eu não queria deixar de ter o contato físico com os bebês, né? Então eu demorei. Eu comecei a, então, desenvolver uma metodologia minha, comportamental, baseado, né, no comportamental, biológico, fisiológico, neurológico e comportamental. E comecei a ver muito resultado. E aí veio para o Brasil a Márcia Urbácio, que é uma pessoa que eu tenho muito... Admiração, respeito. admiração pelo trabalho dela, por ela. Ela foi a minha mentora mesmo, assim. Nem ela acho que Márcia? sabe. Márcia Urbácio. Eu estudei muito o material dela, tudo. E fui fazer o curso dela, que na época era muito caro. Eu fiz a primeira etapa do curso e descobri que eu tinha uma metodologia. Eu ainda não sabia que eu tinha um método. Eu fazia
meio que instintivamente. Mas eu descobri que eu tinha um método, que eu tinha uma metodologia, que eu tinha criado essa metodologia. Sem querer, querendo, sem criou. querer, querendo, totalmente diferente. Porque o que então se fazia no Brasil na época? Apresentava-se para as alunas consultoras de sono esses livros. Pegava-se 4 autores, que são os mais... Apresentava-se o método, ensinava aquele método, e quando os pais procuravam essa consultora, a consultora dizia, olha, eu tenho esse método, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. E eu descobri que eu usava um pouco de cada um, né? Com mais o meu desenvolvimento na área comportamental do bebê. Aí precisa ter um pouco de feeling, né? Uma coisa que eu tenho, sempre gostei, sempre. Você E é eu vovó já, não? sou, Ah, tenho que 3 gostoso. netos. Tem uma que já vai fazer 14 anos. A Alice, 14, a Laura, 10 e o Miguelzinho, 3,5 agora. Ai, deve ser bom, né? Ter Foi uma avó assim que dá uma Foi ajudada muito nesse bom. ponto, né? Dormem, que é um espetáculo. Ah Foi lá, muito tá bom. vendo? Eu quero aprender esse método, gente. Você vai me contar um pouquinho. Enfim, quando eu então me senti segura, vi que eu tinha essa metodologia, e foi em 2016 quando meu nome, então, uma cliente minha me obrigou a fazer um Instagram. Não, Ah, imagino. hoje, quando você chegar para fazer a educação de sono dos meninos, eu vou abrir um Instagram para você. Eu abri o Instagram e aí uma digital influencer me chamou para fazer a consultoria dela. Eu fui, ela colocou o meu nome, dali para frente começou. 2 meses depois eu já estava na Itália, e depois da Itália eu já estava na França, e a primeira ida minha para a Europa, daí já no segundo semestre de 2017, eu já fiquei 40 dias. Fiz grande parte das cidades para os jogadores de futebol que viviam fora do Brasil. Então, E que tinha tinham um filhos problema lá. com os bebês. Então, isso também, né, deu uma visibilidade para o meu método. Porque é uma legal. coisa que não tem erro, né? É uma coisa. Você trabalha com comportamento. Você, na verdade, muda o comportamento dos pais. Enquanto eu estou mudando o comportamento do pai aqui, eu estou mostrando aqui para o bebê o que ele, né, o que ele vai adotar dali para frente, como ele vai se comportar dali para frente. Então, quando eu saio, a mamãe também já aprendeu. E aí é só continuar, só dar uma. Então vamos falar um conduzida. pouquinho desse método, né? Como que você falou? Então agora vai chamar sono do bebê esse método e no que Na ele... verdade, ele chama sono do bebê porque eu não me preocupei em arrumar um nome. Eu não tinha essa preocupação. Ah, Eu fui trabalhando, eu queria fazer, eu não queria saber se. Eu não sabia que eu ia ser a Eliana Dias, do sono, de um método brasileiro. Eu não me preocupei com isso. Isso foi acontecendo naturalmente. Então ficou o sono do bebê, e é o sono do bebê até hoje, né? E que é Então, um bom nome. É um bom nome. ficou um bom nome, ficou o sono do bebê. É. Então, o que eu acho mais interessante do meu método e de todos esses anos dos meus estudos são 2 coisas, tá? Vou ser bem sincera aqui. Muita coisa já é daí, tá aí na internet, mas o que eu acho muito interessante é que, ao trabalhar presencialmente, eu fui desenvolvendo uma observação e desenvolvi as tabelas de jejum noturno, as capacidades de jejum noturno do bebê, que na época não existia essa informação, e as capacidades de soneca, de tempos de soneca, por idade. Então, Essa capacidade de jejum é o tempo máximo que o bebê pode ficar em jejum? Não, que ele consegue ficar. Um bebê de 3 meses, por exemplo, ele tem capacidade de fazer 6 horas de jejum noturno. Mas eu tenho bebês de 3 meses que fazem 7, fazem 8, não tem problema. Ele não deve fazer menos. A gente deve ficar atento quando este bebê faz menos. Para ele fazer menos, algo não está funcionando corretamente na biologia dele. Ou ele pode ter APLV. Bebês de APLV, por exemplo, não atinge esse jejum noturno nas mesmas idades dos outros, principalmente os que tomam fórmula. Por quê? Porque é um leite mais leve, mais fino.
ou esse bebê não absorve todos os nutrientes de uma vez. Então, ele fica ali com um gapzinho na tabelinha do jejum noturno. Nossa, Isso você é falou que é comum. mais forte, geralmente falam que o leite materno é mais Não, isso ralo. é crença. É E crença. que o outro é uma feijoada branca. Isso que... Não, isso é crença, principalmente quando é leite específico para PLV. Ele já vem com as proteínas todas quebradas, então a digestibilidade dele é muito rápida. Ai, que legal. Não Isso é sabia. crença, essa coisa de que feijoada branca, não tem nada disso. Mas hoje, com a tecnologia de hoje, os leites são... As fórmulas são muito boas também. Eu jurava que o leite materno, assim, era mais de rápida absorção. Digestibilidade mais rápida. Mais rápida. Olha, você sabe que essa crença atrapalha muitas mães, né? Acharem que o bebê não dorme porque mama peito, vai lá e desmama, que foi o que aconteceu comigo na minha primeira filha. Minha filha não dormia. A minha irmã chegou em casa para me visitar, ela tinha 3 meses, falou: Eliana, essa criança não dorme, vamos dar mamadeira para ela. Ou seja, eu desmamei aos 3 meses de idade, sem a menor necessidade. E ela continuou sem dormir. Foi dormir novamente, já tinha 3 anos de idade. Gente, Sofri o meu muito. terceiro filho me deu muito trabalho, Eliana, muito, muito. Ele mamava, ele fez meu peito de chupeta, não é verdade? Então, ele mamava, ele chupetava o peito de noite, eu virei um zumbi, Em assim, que sabe? idade? Ele desmamou com 2 anos, porque Quando ele fazia isso, ele tinha que idade? ele, até 2 anos eu não dormi. Até 2 anos, eu engordei 20 quilos. Então, essa é a parte do hábito. É a parte da associação negativa que a gente chama. Do mesmo jeito que ela agora há pouco estava contando do bebê dela que pegou a chupeta e que agora ele põe a chupetinha na boca e dorme e tal. É o bebê de peito. Ele não sabe se é peito, se é chupeta, o que é. Ele se adaptou com aquele estímulo para dormir e ele vai precisar daquilo todas as vezes que ele for dormir. Como que a gente tira? Aí que entra a Aí Eliana. que entra, né? Todo hábito, para você tirar, você tem que fazer o quê? Restringir esse hábito, não dar, não fazer. Ai, Eliana, mas ele vai chorar. Vai. Não existe educação de sono sem choro. Não existe. Então, voltando lá onde eu falei que eram 2 coisas, essa divisão por idade que eu desenvolvi no meu método, ela é fantástica, porque eu trabalho de 0 a 3, 4 a 6, 7 a 12, 13 a 36, baseado no desenvolvimento e no comportamento. Porque as mães dizem, os bebês não são únicos, cada bebê é um bebê. De temperamento, sim, mas de comportamento, não. Temperamento é da personalidade do bebê, comportamento é aprendido. Então, se o bebê nasceu e aprendeu a ficar só no peito, alguém deixou ele no peito. Quem será que foi? Não sei, será a mãe? Será a mãe? É, com Né? certeza. Então, a capacidade que você explica no método é a capacidade de jejum do bebê. Jejum do E a bebê. outra é qual que você E a falou? outra são quando eu disse que quando eu desenvolvi essa tabela do jejum e a tabela das sonecas. Ah, e como que é essa Né? sonecas? É A quantas sonecas ele soneca, pode o fazer? bebê de 0 a 6 meses, ele muda mensalmente. Ele vai crescendo e vai adquirindo uma condição, estou falando do dia, né? E vai adquirindo uma condição de suportar mais estímulo. Então, à medida que ele vai suportando, vai crescendo, vai suportando mais estímulo. As sonequinhas vão aumentando. Então, um recém-nascido de 20 dias, ele tira aí 6, 7 sonequinhas por dia. Ah, o meu não tira. Tem mãe que fala, imagina, o meu é o dia inteiro acordado. Algo está errado. Não está certo. Alguma coisa. Sono é consequência, não é a causa. Sono é consequência de tudo que o bebê está vivendo. Se ele tem uma situação gástrica, ele não vai dormir.
Se ele tem uma PLV, ele não vai dormir. Se ele tem um refluxo, ele não vai dormir. Mamãe que está com baixa produção, o bebê não sai do colo, não para no berço. Meu filho não para no berço, tem uma causa. Aquilo é só a consequência, esse comportamento dele é a consequência de uma causa que a mamãe precisa identificar. É aí que entra meu curso. Ah, eu tinha uma amiga, não, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela nunca, e realmente a recém-nascida dela ficava acordada o dia inteiro. Ela não chorava, até, assim, não era chorando que ela ficava, mas ela não dormia. Não dormir. Era desesperador. Ela tinha um mês, ela estava assim, nem um mês, ela tinha 15 dias, eu falava, gente do céu, e eu achava que era assim, então é porque é mais ativa, é mais. Sempre tem uma causa. Ou essa criança absorvia muito estímulo, né? Ou ela tinha uma. Os bebês são maravilhosos. Um bebê que percebe, ele não precisa ficar com fome, não. Só a queda de produção da mãe, se ficar ali no limite, o bebê já não dorme. Ele entra em estado de vigília. Ele não sai do colo, ele não vai para o berço, ele não fica no berço, ele fica ali no colo como se ele estivesse cuidando de uma situação que para ele é um gancho primitivo. Ele tem esse instinto primitivo de sobrevivência. Se ele percebe que está faltando comida ou que corre o risco de faltar comida, ele não dorme. Ele fica o dia inteiro no peito. A cada meia hora ele quer mamar. Primeiro porque ele não se sacia, né? Porque a saciedade é uma coisa importantíssima no recém-nascido. Ele precisa estar saciado. E às vezes a mamãe não percebe que a produção dela, ou esse bebê tem uma linguinha, tem o freio na linguinha, ele não consegue retirar todo o leite que ele precisa. Então, cada situação é uma. Tudo isso vai impactar onde? No sono. Exatamente. Falar um pouquinho sobre o seu método. Imagino que dentro dele tem a rotina. Tem rotina. Sem rotina não existe educação de sono. E aí, essa rotina, você orienta esse ambiente como? É um ambiente que tem que ter um ruído branco, que tem que ter uma luz azul, que é como a gente fica toda. Isso tudo é perfumaria. É. Se você não fizer o básico, você pode fazer todo o resto que nem ruído branco, nem luz azul, nem ninhozinho, nem suedo, nada. O bebê precisa estar bem, alimentação e sono andam de mãos dadas, ele precisa estar bem alimentado, bem conduzido, com seus tempos de sono bem distribuídos e bem de saúde. Se ele tiver com problema de saúde, também ele não vai dormir, né? E aí, como você aconselha para as mamães uma rotina, a mamãe que está nos escutando, né? Ela, por cima, logicamente, né? Claro, Mas uma rotina de sono ideal para ela, o horário que ela começa a fazer essa rotina. Então, cada idade tem uma rotina, tem um tempo, né? Rotina não é feita com horário de relógio na parede, rotina é feita de intervalos. Então, um bebezinho de recém-nascido, ele mama a cada 2 horas. Só que se ele tem aí até 20 dias de vida, ele vai fazer livre demanda. Ele vai ser livre demanda. A livre demanda ela é maravilhosa, mas ela tem tempo para acontecer. A livre demanda fora de hora, ela também causa seus problemas. Então, hoje tem essa ideia de que livre demanda é para toda a idade, o tempo todo, não é bem assim, né? Então, um bebê em livre demanda, ele é um bebê em livre demanda, ele vai mamar. Mas se você observar um bebê a partir dos 30 dias de vida, ele já tem um ritmo. E quando você não respeita esse ritmo, você desorganiza esse bebê. É onde ele começa só a ficar no peito, ele começa a fazer lanchinhos o dia inteiro, não faz uma reserva calórica. Chega à noite, ele passa a acordar, aí ele não regula o sono da noite. E ele não dormindo bem também, ele fica irritado. Aí ele fica irritado, aí a mãe também não descansa. Então, à medida que o bebê vai crescendo, ele vai desenvolvendo, vai
apresentando um ritmo melhor. Então, vamos lá, com 2 meses, um bebê já faz 5 horas de jejum noturno. Só que se você estiver ainda numa livre oferta, porque hoje se confunde muito o que é livre demanda com livre oferta, as mães chamam de livre demanda, o que na verdade não é livre oferta. Livre demanda é o bebê poder mamar quando ele tem fome, é você não colocar horário para ele mamar se ele está com fome. Cada um tem o seu ritmo, né? Agora, aquela coisa da livre demanda em que a mãe não consegue perceber, a mamãe não consegue perceber quando é fome e quando é sono. O que é mais fácil para ela? Põe no peito. Aí ele passa o dia, ela não consegue identificar o sono, não consegue identificar outras situações, não consegue identificar que a criança tem uma dificuldade de entrar em sono, então tem que ter mais paciência, colo. Hora nenhuma você precisa deixar de dar colo, né? Então, é esse ritmo que é preciso ser observado. Então, a partir dos 2 meses, esse bebê já faz 5 horas de jejum noturno se ele tiver uma boa base de amamentação durante o dia. O difícil, acho que o desafio das mães, principalmente, isso eu falo por mim, a criança que mama no peito, é saber quando realmente o nenê está saciado. É. Porque quando eles vão ficando um pouquinho mais velhos, 2, 3 meses, eles já não são mais tão recém-nascidos, tão assim, dorme e tal. Então, eles mamam, às vezes continuam acordadinho, É. às vezes resmungam alguma coisa. Eu tinha muita dificuldade de saber se estava resmungando porque queria brincar, porque queria, ou se porque não tinha mamado Mas é porque suficiente. você não tinha a informação. Quando você tem a informação, você consegue. É, Você não porque tinha a informação correta. Quando você tem, você tira de letra. Você sabe a hora que é fome, a hora que é sono, se é fome, se não é fome. Quando é fome, porque ele mamou um pouquinho menos tempo, então ele vai sentir fome com menos tempo. Tudo isso é possível saber. Aos 3 meses, então, como nós falamos, ele já faz 6 horas de jejum noturno. Aí ele mama, por exemplo, dormiu às 7, a 1 hora ele mama, entre meia-noite e 1 hora mama, e depois ele vai mamar 3 horas depois, que seria 4 horas da manhã. Já dá um bom descanso, já dá um bom, né? já dá para É mamãe. muito diferente de você ficar amamentando uma criança, um bebê de 3 meses, de 2 em 2 horas. Ah, mas o meu pediatra falou que eu preciso amamentar, porque daí, com esse excesso de informação, as mães confundem o que é hipoglicemia com... A hipoglicemia é até 7, 10 dias, depois disso não vai causar mais. Então, se você mantiver até os 3 meses uma mamada até as 4 da manhã, tá ótimo. Não precisa se desesperar. Por que até as 4? Porque o pico de prolactina vai de 1 hora da manhã até as 4 da manhã. A natureza é maravilhosa. Ela é muito sábia, né? Então, quando você amamenta o bebê neste intervalo, você está mantendo a sua produção em dia. Aos 3 meses, acabou o pico de prolactina. Se o seu bebê quiser dormir, quanto ele quiser, pode deixar. Se ele estiver bem alimentado durante o dia, é o que vai acontecer. Aos 4 meses, ele faz 7 horas de jejum noturno. Aos 5 meses, 8. Aos 6 meses, de 8 a 9. Aos 7 meses, ele está fazendo 10 a 12 horas de jejum noturno. Ou seja, está dormindo a noite toda sem mamar. E ele não tem mais necessidade de mamar. Se ele está mamando, é por hábito. Ai, gente, falar pra você, eu devia ter te conhecido antes, Eliana, porque eu penei muito no meu primeiro filho, meu Deus do céu. E aí eu quero um assunto meio polêmico aí pra gente falar. O quarto, né? O bebê. Você aconselha os seus pacientes, né? As pessoas que te procuram, o bebê dormir no quarto dele, o bebê dormir no quarto dos pais. É aconselhável? Você acha que Eu mantive os meus até os 3 meses num carrinho, porque na época meus filhos, minha filha tem 42 anos, meu filho tem 32.
Então, eram outros tempos, não existia babá eletrônica, não existia nada. E se existia, eu, pelo menos, não tinha conhecimento, nem poderia comprar, né? Foi a época que começou a vir as coisas do Paraguai, mas eu não me lembro de conhecer babá eletrônica naquela época. Então, eu lembro a primeira filha minha, eu coloquei no quarto dela, ela dormia no meu quarto. Minha mãe falava assim: ai, não vai dar certo isso, põe no quarto dela. Ela tem um quartinho aqui na frente de vocês, tal, tal, tal. Aí eu coloquei. Minha filha tinha muito refluxo, mas um refluxo assim, ela foi até uns 8 meses com refluxo. Ela jogava aquele jato de leite, sabe? E aí, a primeira noite, ela tinha uns 3 meses, eu coloquei ela pra dormir no quarto dela, inclinadinha, tal. Acordei de madrugada, sabe aquela coisa de mãe? Acordei num susto, fui lá, ela tava com a boca roxinha já, assim, ó, Afogou. engasgada. Então, depois daquele episódio, eu tenho 3. O meu de 5 anos dorme comigo. Então, mas vamos agora. Ótimo que você disse isso. Quer ver como é fácil a gente raciocinar quando a gente não está emocionalmente envolvido no problema? É. Se ela estivesse no seu quarto, você estava dormindo profundo, ela estivesse no seu quarto e ela tivesse vomitado sem fazer barulho, você também não teria visto. Então, o problema não é estar no quarto ao lado ou estar. Podem acontecer situações, tanto no quarto ao lado, como eu já tive mães que acordaram de manhã e o bebê estava sem vida, porque algo aconteceu durante a noite, nem vamos entrar nos detalhes aqui, mas algo aconteceu durante a noite e ela não viu, nem o marido viu, porque não houve barulho. Quando puxaram a câmera do quarto, viram que realmente não tinha havido barulho, né? Então, a gente precisa de muito bom senso para avaliar essas coisas. Então, é o que eu digo. Quer manter o bebê no quarto ao lado da sua cama até os 3, 4 meses em relação a sono, o ideal é que aos 4 meses, no início do 4º mês, ele vá para o quartinho dele. Porque aos 4 meses ele fica muito atento, muito alerta, ele já percebe tudo. Ele já sabe que ele está ali. E ele começa a te chamar à noite, ele acorda para interagir, né? Então, aí ele começa a parte comportamental, os maus hábitos comportamentais. O bebê resmunga, você põe a mão nele. O bebê resmunga, você põe a mão nele. Você não dá tempo nem dele aprender como ele volta a dormir sozinho, né? Então, eu aconselho que aos 4 meses vá. Mas vai ficar no outro quarto. Uma babá eletrônica, ela tem um som já feito para ser chato, para te acordar. É mais seguro uma babá eletrônica num bom volume do que o bebê no seu quarto do seu lado. Você ouve mais. Tanto que eu digo para as mães, abaixe um pouco, não fique com a babá tão alta, senão você não dorme. Então, hoje nós temos tecnologia que ajuda nisso. Agora, não, Eliana, definitivamente eu não quero tirar o meu filho do meu quarto. Ótimo, então vamos afastar o bercinho da cama. O que nós não podemos é que esse bebê não evolua na sua autonomia, não adquira autonomia de sono. E com 5 anos, que ele está dormindo no meio da cama dos pais, como é que... Eu vou te dizer uma coisa, hein? Agora nós falamos em polêmica, eu vou polemizar aqui com você. Você pode vir a daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, falar para mim, Eliana, você tinha razão, eu tive que ir para o psicólogo levar ele. Porque é uma criança que ele não está trabalhando a autonomia, é da autonomia que essa criança adquire que vem a segurança. A segurança de uma criança, ela vem dele conseguir cumprir as fases dele. Ele vai crescendo, ele vai cumprindo suas fases. Primeiro ele tira a fralda, depois ele começa a comer sozinho, depois ele já dorme no quartinho, ou melhor, né? Dorme no quartinho dele, come sozinho, desfralda, começa a ir para a escola, É um caminho natural. Então, o dormir com os pais afeta profundamente a segurança. Existe a teoria do apego de que dormir com o pai aumenta a segurança. Não é.
Se você vê os consultórios, se você for buscar o que é uma criança com dependência, porque tem criança que dorme com os pais, mas não é dependente, não, ao contrário, né? Os pais é que são dependentes. Às vezes a criança dorme com os... O meu filho, por exemplo, quando eu viajava, que eu colocava comigo, porque com o segundo eu já não sofri o que eu sofri com a primeira, né? Aprendi rapidinho. Eu colocava ele comigo e com o pai dele, ele dormia. Nós chegávamos em casa, colocávamos ele no quarto dele, no berço dele, ele dormia também. Então, muitas vezes, a gente deitava ali para ver uma televisão, coisa, acabava dormindo, dormia todo mundo ali. Mas eu sabia que ele não tinha a dependência dessa... A diferença mora aí. Agora, aquela criança que acostumou a dormir com você, que é dependente deste hábito, que o dia que você falou você vai dormir na sua caminha, ou ele dorme mais na sua cama do que na cama dele, e que aí à noite ele não dorme, ele chora, ele tem pesadelo. Eu estou com uma menininha de 2 anos e 10 meses, não tem 3 anos. Nós estamos em consultoria online, que a mãe... Ela é que procurou psicólogo agora, porque está sendo tão difícil o processo da menina, tão difícil, que a mãe não está suportando e ela não quer mais aquela situação. E a criança não tem autonomia. Então, e é uma menininha muito esperta, ela desenvolve as estratégias dela, sabe? Para manter a mãe a noite inteira em função dela. Então, essa criança não dorme, a mãe não dorme, o pai não dorme e o irmãozinho não dorme, porque o irmão dorme no mesmo quarto que ela. Então, ela manipula toda a casa em função dela, né? Essa coisa, por exemplo, o meu filho, tem dias que até ele mesmo fala, mãe, hoje eu vou dormir no meu quarto. Eu falo, tá bom. Ele tem o quartinho dele, cama de casal no quarto dele ainda, com TV, tudo, né, pra ele. E às vezes eu coloco ele lá no quarto dele, mas ele fala assim, fica aqui até eu dormir. Ele não tem autonomia, é muito simples. Esse quadro acontece desde que é bebezinho. Ele não tem autonomia. Mas não é recomendado, então, que a mãe fique até a criança adormecer? Não é. Não é. É um processo natural. Hoje, como ele já tem, você não vai falar, não vou ficar, vou sair do quarto. Não, você precisa agora prepará-lo, você precisa agora ensiná-lo, você precisa agora ajudá-lo a superar essa dependência, para que ele adquira segurança, para que ele adquira confiança nele, porque ele não sabe dormir. Uhum. Isso é que a gente chama de saber dormir. Para saber dormir, você precisa deitar, concentrar para relaxar e dormir. Uma criança com problema comportamental de sono, ela não consegue fazer isso, porque ela precisa daquela presença. Ela não consegue, ela precisa da presença. E a gente orientar o filho a fazer aí conversando, então. Conversar, e tem todo um passo a passo, tem todo um processo. Um processo que depois a gente vai conversar para conversamos. eu tirar o meu do quarto. A gente conversa. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o ritmo biológico, né? Como que esse ritmo biológico do bebê? Biológico é esse, né? O bebê nasce, ele tem necessidades e capacidades ali restritas. À medida que ele vai crescendo, ele vai ampliando essas capacidades. E é um todo, não adianta nós querermos tratar um bebê só pelo ponto de vista do sono, pelo ponto de vista da alimentação, é tudo um todo. E ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, aquilo que eu disse para você. À medida que ele cresce, ele precisa de mais sono à noite e menos alimentação. Então, mas e esses despertares noturnos, por exemplo? Quando que ele merece uma atenção da mãe falar, realmente não está legal? Desde que seu filho não está fazendo, não está evoluindo, chegou aos 3 meses, está acordando, continua acordando de 2 em 2 horas como um recém-nascido. Eu tenho bebês de 8 meses acordando de 2 em 2 horas para mamar, como se ele fosse um recém-nascido. É uma quantidade enorme, isso é muito normal, muito comum isso acontecer. Então, quando a mamãe percebe que aos 3 meses de idade, entrou no 4º mês, essa criança continua acordando de 2 em 2 horas, aí já tem um alerta, aí já precisa buscar ajuda, resolver isso,
Não precisa ser nada, educação de sono é um processo constante, porque com 8 meses ele vai ter um comportamento, com 1 ano ele tem outro, com 1 Com ano e 5 meio ele tem tem outro, outro, né? né? O sono consolida até os 3 anos de idade. Se você levar o seu filho até os 3 anos de idade, ele pode mudar de comportamento se você permitir, mas o sono dele vai ser bom. A criança que não aprende a dormir até os 3 anos de idade, ele pode ser um adulto com distúrbio de sono. O caso do seu filho, ele pode ter um bom padrão de sono, mas ele tem uma dependência. Ele dorme muito, muito bem. Então, Acorda no outro dia, pronto. 8 da manhã, renova. E Pois ele é. dorme assim, ó, ele não acorda mais depois que ele O dorme, problema sabe? dele é somente Na hora de dormir. comportamental. É na hora de dormir. Ele quer alguém, ele gosta de dormir em cima de mim. Ele Foi o que ele aprendeu. foi o que eu ensinei, que eu adoro. Por isso que eu digo, é a gente, É né? lógico, é a gente gente, que total. gosta. E as sonecas? Essas sonecas, por exemplo, eu já escutei muitas amigas minhas mães que falam: não, não, eu vou segurar essa soneca agora da tarde, que ele dorme melhor à noite. Isso é um veneno. É. Isso é um veneno. Por quê? Você já viu quando você fica muito estimulado, muito cansado, principalmente a gente que trabalha muito com a cabeça, a parte física nem tanto, mas o mental. E um bebê, quando ele está com sono, é porque ele já atingiu a capacidade mental dele de ter estímulos. Então, se um bebê não dorme, não faz a rotina de sono correta, claro que você não vai deixar dormir faltando meia hora para começar o horário de sono dele, mas para isso você tem que ajustar essa rotina antes, né? Você vai levando essa rotina. Ele não vai dormir bem, porque ele está tão exausto. Ele está tão exausto que ele não desliga, ele dorme mal. Por isso que a gente diz, bebê que não dorme bem de dia, não dorme bem à noite. Então, a rotina existe para isso, os intervalos de sono. Um bebê com 3 meses tem capacidade de ficar acordado por 1h30. E aí ele dorme. O de 4 meses, ele fica 2 horas acordado e daí ele dorme. O de 5 meses, 2h30, até chegar ao 7º mês. E essas sonecas, o normal é quanto tempo a mãe deixa? Aí entra um pouco o padrão do bebê. Em geral, varia aí de 40 minutos a 1h30, 2 horas, depende da idade. Aí a gente vai regulando, a gente vai organizando. A minha filha, eu lembro, ela com 1 aninho, 2 anos, era sagrado. Ela ficava a manhã toda já acordada, mas almoçava, ela já tinha que dormia. fazer a sonequinha. E era Ela já uma devia ter sonequinha. 1 ano e meio, mais ou menos. Quase 2. Ela era uma sonequinha longa até, viu? 2 horas, 2 2 horas e meia de sono, ela assim mesmo. dormia bem. É Aí tinha dias que ela dava uma estendida e aí eu escutava várias mães falando: não acorda, nunca acorda da soneca. Não acorda da Precisa soneca. acordar. Ah lá, tá vendo? E aí falava: não acorda, não acorda. E aí eu não acordava ela. Às vezes ela estendia 3 horas, 3 horas. Eu falava: gente, isso vai me dar um trabalho para dormir à noite. Exatamente. Aí então, já ultrapassa, né? ultrapassa. Então pode acordar o nenê da soneca. Se ele dormiu já a quantidade que é indicado para a idade dele, pode acordar. Eu tenho uma orientação. Um bebê à tarde, um bebê, vamos pegar aí, bebê que ainda faz 2 sonecas, porque tem isso também, né? Dos 7 aos 12 são 2 sonecas, a partir de 13 meses ele começa a migrar para uma soneca só por dia. Então vamos falar aí do bebê que dorme uma soneca só. Dependendo da idade dele, se ele dormir até 4 horas da tarde, já vai afetar, já vai dormir muito tarde à noite. Porque se ele consegue ficar 6 horas, 5 horas, 6 horas acordado, da hora que ele acorda até fazer a soneca, ele também vai ficar acordado mais 5, 6 horas depois que ele acordou da soneca. Compreendeu? Então acordou às 7 da noite, Não. lascou. Só 11 horas da noite.
É, Entendeu? esse é o Então, é o que a problema. gente chama de janela de sono. É importantíssimo. Mãe que conhece janela de sono, tira de letra, né? É. Quando você começa a fazer essa rotina e a mãe em casa começa a fazer, para uma criança maior, tô falando no caso uma criança já de 1 ano e pouco, 2 anos, que é que nem essa que você está Tem muita atendendo. diferença entre 1 ano e pouco e 2 anos, viu? Mas é uma criança que eu quis dizer assim, que não é um bebê, uma Tá, criança um uma pouco criança de 1 maior, ano e meio a 2 2 anos. anos, né? Ela acorda ou ela não quer dormir naquele momento, que a gente tem que fazer ela dormir sozinha. Chora. Esse choro, ele merece um acolhimento, ele merece que a mãe entre Não, lá. o meu método é com presença, tá? O bebê não fica sozinho, a mãe fica dentro do quarto. No meu método, o bebê não fica sozinho. Tem outros métodos que a mãe sai, fica fora, volta. E aí tem suas variações. O básico do meu é que, como eu desenvolvi eu fazendo o bebê dormir, eu permaneço com ele, que me dá muito resultado, né? Mas não necessariamente ficar Não, pegando esse não neném. necessariamente pegar. Aí vai variar também da maturidade, vai variar a idade do bebê, para eu dizer aqui você pega, aqui você não pega, nessa idade você pega, nessa idade é tanto tempo, nessa idade é tanto. Eu tenho, inclusive, eu consigo dar uma expectativa para os pais de quanto tempo aquele bebê consegue resistir pela idade dele. Então, um bebê de 8 meses já resiste 1 hora. Chorando? Não. Nem sempre chorando, mas resiste 1 hora. E pode ser chorando. Aí a gente, né, faz os cortes para acalmar. É como se fosse uma feridinha, né? Você tira a casquinha. Então você tirou do berço, você tirou a casquinha, vai sangrar de novo. Você põe no berço, ele vai chorar tudo outra vez. Então tem. É. O meu marido, quando o meu filho fez 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele falou: chega, você não vai mais dar peito para ele, você tá virando um zumbi. Não dá, porque ele dormia, eu dormia com esse braço levantado e ele aqui, né? E aí ele falou: dá ele aqui, que eu vou dormir em outro quarto com ele, eu vou ficar com ele. Isso. 2 horas e meia. Meu filho chorou sem parar. Parecia, gente, aquilo ia entrando no meu ouvido. Aquelas 2 horas que ele chorou, ficou parecendo 6 horas e meia. É assim mesmo. Que teve uma hora que meu marido bateu no quarto e falou: Tó, dá o peito, eu não aguento mais, chega. Porque, assim, a mãe tem que estar com um psicológico, né, Tem, para esse tem. desmame noturno. Agora me pra diz esse uma coisa, como era o dia dele com o peito? dia inteiro no peito. Dia inteiro. Então, começou errado, concorda? Primeiro tinha que ter ajustado o dia, essas mamadas durante o dia, feito com que ele tivesse uma estrutura para aguentar mais tempo sem mamar durante o dia, para depois tirar o peito da noite. Fazer uma coisa paulatina, né? Fazer uma coisa Devagar. devagar. Ele me via, ele vinha correndo, ele não sabia falar nem mamãe direito, ele falava tê, 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 tê. Já grudava, ele já queria tetê. Olha, eu tenho situações, porque, gente, não é que todos vai acontecer alguma coisa, vai acontecer a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas eu tenho bebês, por exemplo, crianças, que deixaram de se desenvolver. Todos? Não. Eu vejo bebê que mama o dia inteiro, mas não deixou de se desenvolver. Mas eu tenho bebês que deixaram de se desenvolver, não ficam sozinhos com 9, 10 meses, 11 meses, não fica 2 minutos sozinho, porque a insegurança é tão grande, porque ele não... Nenhuma fase dele, ele aprendeu a superar as dificuldades e as frustrações, porque o peito resolveu tudo para ele. Então, essa criança não tem como ir para frente, ela está ali amarrada àquele peito, ela está amarrada naquele hábito. Se ela dói a unha do dedinho, ela quer peito. Se alguém diz um não para ela, ela quer peito. Se a porta bate, ela quer peito. Essa criança não se desenvolve. Então, o que eu não gosto dessa área é que as pessoas pegam um problema e jogam tudo para cá ou tudo para lá. E não é assim.
E aí, com isso, a gente pode falar um pouco das associações negativas, porque nesse caso, É o peito é uma associação associação negativa. negativa. É. Quais são as outras associações que a criança pode Olha, fazer à noite para colo, dormir? balanço, eh, mamadeira, água, água a noite inteira. Porque às vezes toma no peito, toma na mamadeira, mas daí a mãe vem dar a mamadeira, então você não sabe se é a água ou se é a presença da mãe para dar a água, né? Você Aham. precisa ter aí. Eu, por exemplo, estou indo a São Luís agora fazer uma consultoria presencial na próxima semana, acho que é dia 10. Eu estou indo a São Luís fazer essa presencial de uma bebê que acorda de 40 em 40 minutos com 10 meses de idade. Ela está pesando 10, ela está pesando 12 quilos, 10. A menina é enorme, tá? Já com problema, com as taxas com problema, já. Então, é muito sério. Agora, eu não posso chegar aqui e dizer, olha, não faz isso, porque vai acontecer isso, isso e isso com seu bebê. Lá atrás, quando o bebezinho está com 4 meses, eu não posso dizer para a mãe, olha, para com isso, porque senão ele vai fazer isso, isso, isso. Mas pode fazer, pode fazer. E a grande maioria faz. Né? Então, a gente não pode fazer terrorismo, mas a gente precisa conscientizar os pais, né? Conscientizar essa mãe, que quanto mais sensata for a condução dela, quanto mais ordem ela tiver nessa maternidade, melhor vai ser para ela e para a criança. Entendi. Né? Então, não são regras. Ah, é porque fica mandando a gente fazer o filho dormir. Não, não é isso. É que, em alguns casos, o problema é muito sério também. A mãe fica muito doente, a criança fica doente. Com certeza. Os neuros mandam para mim. Eu tive um caso que eu sempre cito: essa criança, com 1 ano e meio, começou a morder, a chutar na escola. Foram ao médico, o pediatra pediu o exame. A criança estava com as taxas todas alteradas, foram para o neuro falou, seu filho não tem nada, seu filho só não dorme. A mãe já estava no psiquiatra também, já estava com tratamento psiquiátrico, com problema de saúde mental. Eu levei 40 dias para ajustar o sono dessa criança, porque ele acordava de 40 em 40 minutos e mamava 320, 310 ml, uma coisa assim, de 40 em 40 minutos. Ele não comia de dia, ele só tomava leite a noite toda. De dia ele queria continuar no leite, aí ele começou a não comer. A princípio ele comia, então ele estava obeso, com triglicérides alto, com colesterol, uma criança com 1 ano e meio de idade. Esses são casos extremos. Né? Quantos eu tenho nesses 15 anos? Eu estou pensando um caso. Ele não pode, uma pessoa que ouve o nosso programa, dizer assim, imagina, isso é o meu faz isso a noite inteira. Não, mas porque cada caso vai depender da gravidade desse caso. Né? Cada um. Tem gente que come banana à noite e não passa mal para dormir. Tem gente que come banana à noite e o organismo não vai aceitar. É o cuidado, né? É o a cuidado, cautela. a cautela. Então, nós precisamos ter ordem com essa Até criança. porque o sono, a restrição do sono, ela é um método de tortura. Ela foi um método de tortura, a restrição de sono na guerra e tudo mais. Exatamente. Então, é uma coisa enlouquecedora. E se a mãe enlouquece, com certeza a criança também enlouquece. A criança também enlouquece. Essa criança não tem foco. Mas o meu bebê está super bem. Observa a diferença de uma criança que dorme, um bebezinho de 8, 9 meses que dorme, para um bebezinho de 8, 9 meses que não dorme. Agora, os problemas, as consequências são grandes. Acontece que quando vem a consequência aqui, lá com 7, com 8, com 9, com 10, com 5, já está tão longe do problema de sono aqui que os pais não fazem esse link. Essa associação, porque o sono parece que é uma restrição só do começo, né? Parece. Depois parece que vira meio hábito, né? Vira não hábito, dormir mal. Continua dormindo na cama dos pais. Mas pelo menos ele dorme a noite toda. Mas quando ele estiver com 8, com 9, com 12 anos, a insegurança vai aparecer lá na escola. Aí vem o bullying.
porque essa criança não sabe se posicionar diante das coisas. Aí qualquer bullying é motivo para detonar com o equilíbrio dele. E ninguém liga que essa criança é assim porque ele não desenvolveu as capacidades dele. E os marcos de desenvolvimento, para a gente falar um pouquinho, isso também pode atrapalhar o sono? Pode, mas você sabe que é o contrário. É o sono que atrapalha o bebê a atingir os marcos de desenvolvimento. O marco de desenvolvimento, os marcos estando bons e o bebê não tendo mau hábito, o sono vai acompanhando. É comum criança chegar para fazer consultoria online, por exemplo, com 7 meses que não senta. É muito comum. Eu digo, olha, ele precisa atingir esse marco e tal. A gente estimula, começa a dormir, começa a sentar. Ou chega com 7 meses fazendo janelinha de sono de 1h30, só consegue 1h30. Você vai ver a criança não senta, ela não engatinha. Eu tive bebês com 7 meses que não rolavam no berço, porque dormiram embrulhado até 6 meses de idade. Fazia 15 dias que a mãe tinha tirado o suédo porque ela acreditava que fazendo isso a criança não acordava. Não rolar no berço com 7 meses de idade é um atraso motor grande. Esse marco acontece com 4, 5 meses. Essas técnicas, sling, enrolar no charutinho, tudo isso ajuda, você acha? Até 2 meses e meio ajuda, tá? Eu não gosto, mas não critico quem usa. Eu porque sei não usar, vamos dizer assim, sei o que fazer para não usar. Mas a partir de 2 meses e meio, o charutinho ele é muito prejudicial para o desenvolvimento motor. E aquele sling que o bebê fica? O sling, eu digo que o sling é igual a chupeta, ele é bom ou ruim, depende do uso que você faz dele. Se você vai sair para passear com seu bebê e você vai usar o sling por um tempo, é maravilhoso, é ótimo, bacana, gostoso, tal. Agora, você ter um bebê o dia inteiro por necessidade emocional sua, num sling amarrado em você, é um problema muito sério. É. Verdade, fato. Mas que é gostoso no comecinho ficar lá no Gente, sling. para nós... Você falou da chupeta. A chupeta também... A chupeta, ela é boa ou ruim, depende do uso que você faz dela, né? Então, a chupeta é uma pacificadora nos primeiros meses, depois a criança entra na fase do desenvolvimento oral, né? da experiência oral. Eu não gosto de tirar a chupeta neste momento, então eu tiro chupeta ou com 1 ano ou com 3 anos. Com 1 ano a criança já tem um desenvolvimento, uma maturidadezinha e tal, ele já não sofre tanto. Ou então aos 3 anos, aos 2 anos é muito complicado tirar chupeta. Aos 3 anos ela tem maturidade, você chama, você conversa, você negocia, você usa de situações lúdicas para tirar essa chupeta, né? Amarra numa bexiga, vai embora, morar com a fadinha, enfim, tem aí, cada um usa a sua criatividade. Agora, qual é o problema da chupeta? É quando você faz o mesmo que você fazia com o peito, dá essa chupeta o dia inteiro para essa criança. Tá? Aí é um problema. Então, Agora, a chupeta usada para dormir, acordou de manhã, bota a sua chupetinha dentro do berço, joga a chupetinha lá dentro do berço, acabou. Só vai chupar a chupetinha de novo na hora da soneca. Essa criança vai ter que superar suas frustrações do dia sem a chupeta, ela vai adquirindo, ela vai se fortalecendo, adquirindo as suas frustrações durante o dia, sem precisar de uma chupeta, de uma muleta, né? Que a gente faz sempre essa comparação. Ela deixa de ser uma muleta emocional para a criança. Então, ela vai atender o quê? A necessidade de sucção para dormir. Que é o que eles mais gostam, que é o que relaxa, né? Que relaxa, que ajuda. Agora, você deixar uma criança o dia inteiro, ainda tem uns que ainda amarram, né? Uma fralda, aquilo pesa, joga a arcada dentária da criança para frente. Porque se você somar o tempo que uma criança chupa de chupeta à noite,
não dá 1 hora na noite. Então, não tem como causar nenhum distúrbio, nenhum problema, nenhuma deformidade. Isso não existe. Até porque cai, né? Exato, a criança dormiu, entrou em sono. Não existe bebê que chupe chupeta em sono profundo. Não existe. Dormiu, ele solta a chupeta em 10 minutos. Pode observar uma criança. Ela dormiu, em 10 minutos ela já soltou a chupeta, se é que não solta antes. Ela vai dormir aí por 2, 3 horas. Aí ela mesma vai procurar a chupetinha dela, porque ela microdespertou. Então, como é uma associação, para voltar a dormir, ela precisa da chupeta novamente. Ela põe a chupetinha na boca, dorme. Daí 10 minutos caiu. Então, se ela fizer isso 5 vezes na noite, não deu 50, não deu 1 hora. É verdade. O duro é quando esse despertar da chupeta é de acordar a casa inteira, né? Aí Que não o é a me- chupeta. Porque o meu, ele falava assim, Não. é chupeta, chupeta, já com um aninho, assim, ele procurava e não achava, a gente tinha que O levantar e lá achar. o que que você faz? Coloca 2, 3, 4 chupetas, espalha as chupetas no bercinho. Ele Coloca vai bastante. passar a mãozinha, vai encontrar, vai pôr na boca. Embora alguns não colocam a chupeta sozinho na boca. Eles preferem parar de chupar a chupeta, porque o problema dele não é a chupeta, é a presença da mãe para colocar a chupeta. Aí a mãe vem, coloca na boca e chupeta. aí, Shhh. aí dorme. Aí daí 40 minutos de novo, daí 1 hora e meia de novo, daí né, de novo. Isso é uma associação de presença, não é associação com a chupeta. Eu consegui fazer meu filho pegar a chupeta para tentar ser um. E melhorou bastante. Melhora. Melhorou. Porque antes ele ficava assim, a noite inteira no peito. Depois ele começou a dormir assim, 2 horas. Eu consegui de 7 para 8 meses ele pegar a chupeta, porque ele não pegava, ele cuspia, ele tinha ânsia de vômito, não pegava. Mas a gente vai vivendo e aprendendo. Tem tanta coisa, né? Agora que eu vejo no podcast que eu falo, gente, se eu tivesse esse conhecimento antes, mas fiz o que Exato. deu, o que é Eu possível. digo, olha, antes as mães não tinham opção, não tinha esse conhecimento, não existia isso, né? Como eu te disse, quando eu tive Antes a minha, enrolava um umbigo com faixa, né? punha moeda, punha pó de café para cicatrizar. A minha avó, quando eu ganhei minha filha, ela falava, filha, tem que pôr uma moedinha aqui. Eu falei, vó, não, eu esterilizo, não é a moeda suja. Não, vó, não põe mais moeda. Não. E eu queria que a gente finalizasse, que a gente já está no tempo estourado, as telas. Como que você recomenda o uso dessas telas? Sei que imagino que você, antes dos 2 anos, melhor que não assista, né? Mas os meus filhos, por exemplo, eles gostam de assistir. A gente coloca filmes mais calmos, desenhos mais tranquilos. Existe o quê? TV. A TV, tela. É. Tá, o tablet à noite eu não deixo, porque fica muito próximo aqui. Então eu coloco na TV. E eu coloco para eles irem relaxando, algumas vezes até dormem assistindo TV. Queria saber a sua recomendação Eu quanto a imagino isso. que você tenha a mesma idade da minha filha, ou menos. 37. Acredito que você ainda pegou um pouquinho da Xuxa, né? Uhum. Então, qual era a nossa relação, a relação da minha filha, da sua geração, da geração da minha filha, e a minha não, que é onde eu morava nem TV tinha. Qual era essa relação? Acordava de manhã, tomava café, fazia a tarefa, ia para a TV assistir a Xuxa, 11 horas, banho, almoço, e a mãe, eu não precisava falar. Tinha um relógio, minha filha, Tudo no relógio. Minha mãe trabalhava, eu tudo me no virava relógio. sozinha. Minha filha ia, tomava banho, se arrumava e ia para a escola. Voltava já às 6 horas da tarde, praticamente, chegava em casa. Jantava, brincava, o pai chegava, ia ver Jornal Nacional, ela ficava por ali com a gente e ia dormir. Qual foi o malefício desta TV em termos de tela para esta geração? Nenhum. Aí mudou? A TV não é mais o que era hoje? Não, a TV continua sendo a mesma coisa. Mas o que mudou? Mudou que os apartamentos são pequenos, as crianças não têm mais. Não, as crianças não têm mais. Não podem mais estar sozinhas fora de casa como podia. Quantas vezes eu estava lá assistindo TV, minha filha estava na calçada brincando com as crianças da vizinhança.
Então, essa criança tinha atividade. Hoje, a mãe que fica sozinha com o filho em casa, essa criança não pode descer sozinha no pátio do prédio, no playground, não pode descer sozinho, não pode ir na padaria buscar um pão quando é maiorzinho, não pode ir na padaria. Minha filha com 6 anos, ela ia na padaria sozinha buscar as coisas para mim. Hoje minha neta tem 14, eu não deixo ela andar com o cachorro sozinha. Se eu estou lá, ela não sai sozinha com o cachorrinho. Então, o que mudou foram os hábitos de vida, mudaram muito, né? Agora, a TV continua a mesma. Ela é boa ou ruim, depende do uso que você faz dela. Se você pega uma criança de 2 anos e coloca sentado às 8 horas da manhã na frente da televisão e vai fazer seu serviço de casa, e dá meio-dia essa criança continua na televisão, ele toma a mamadeira ali, ele come a fruta dele ali, quando come, porque em geral substituem pela mamadeira, ele almoça vendo televisão, é claro que a televisão vai fazer mal. Essa criança não tem outra atividade, não gasta energia, não se desenvolve. Agora, celular, não. Celular é prejudicial. Aquela situação de bater o dedinho ali e ir mudando, não quero mais isso, quero isso, porque eles fazem isso hoje com 2 aninhos de idade. Isso é extremamente prejudicial. A criança não aprende a esperar, ela não tem resistência à frustração, ela quer aquilo ali na hora que ela quer, acabou a paciência, desorganiza muito o cérebro do bebê. Eu tenho atendido crianças com diagnóstico de autismo, quando, na verdade, é só tela de celular, não é tela de TV. Televisão não faz isso, que a televisão, a criança está ali passiva. No celular, não. No celular, ela é ativa. E aquele estímulo colorido e aquela movimentação, é isso que faz mal para o cérebro do bebê. Aquela dopamina, Essa né? dopamina, E aquela isso. coisa rápida, até na Exato. gente faz mal. A gente já tá assim, a gente fica eu já acelerado. Eu já estou acelerada, eu já me vejo sem paciência, às vezes, com qualquer coisa que não seja ali no celular. Eu não sei mais fazer nada que não seja pelo celular. Tudo meu é no celular. Agora, você imagina isso para um bebê de 2 anos, para uma criança de 2 anos. Né? Então, concordo. não adianta a gente sair demonizando tudo, jogando tudo no mesmo balaio. É preciso bom senso. É preciso bom senso. Todos nós que estamos aqui crescemos vendo televisão. Todos nós não, menos eu. Todos vocês, mais jovens que estão aqui, cresceram vendo televisão. Não fez mal nenhum, gente. O mal que poderia fazer é aquela mãe que, em vez de pôr o filho para estudar, deixava na televisão o dia todo. Mas a televisão é um hábito passivo, a criança está passiva diante da TV. O celular, não. Isso é verdade. Fora a distância também, né? Que eu acho que isso Se é por muito tempo, essa muito tempo distância aqui, vai né? fazer Cansa. Eliana, foi muito bom. Assim, ó, como eu te disse, queria ter te conhecido um pouquinho, uns 5 anos atrás, né? Não, mas está em tempo. Pode me procurar, se quiser bater um papo sobre o seu filho, como a gente faz um processo com ele, para você Dormir no quartinho. Para dormir no quarto dele, é bem possível fazer. É o que eu te falei, dormir, ele dorme. Ele adormece, ele é bem tranquilo. Tem um sono tranquilo, gostoso, pesado. O problema é o adormecer. Ele quer que eu fico lá. A falta de autonomia. Isso, ele quer que eu durmo lá. Quantos filhos você tem? 3. 3. As idades? A de 15 anos já dorme faz anos no quarto dela. Nem quer, ela nem gosta. Às vezes eu vou deitar com ela na cama, ela fala, mãe, você vai ficar só um pouquinho aqui, né? Porque eu não gosto que ninguém dorme na minha cama. Meu netinho tem 3 anos e meio. Ele vai para a cama dele e fala, tchau, vovó. Para eu sair do quarto dele, ele não quer ninguém. Não quer. Dentro do quarto. A minha de 15 também é super assim, não quer. A de 9 me dá um trabalhinho ainda. Ela dormia muito bem. Depois que o irmão chegou, ela deu uma regredida em várias coisas, sabe? Mas ele dorme bem. Eu só preciso achar uma técnica de deixar ele... Isso é comportamental e é um processo. Não adianta... Não é dica que resolve. É um processo. Então... As mães que tiverem problema com sono têm que entender que não é uma atitude solta que vai resolver isso. Isso é um processo que envolve uma série de coisas. Exatamente. Muito obrigada, Eliana. Obrigada por a você, eu você, te agradeço. Né, ter vindo lá de Campinas
para dar essa Não, entrevista mas tão virei gostosa para sempre que você me gente. convidar, estarei aqui. Espero, vamos combinar umas lives aí, ver o tema que as mães, assim, qual Vamos. é a dúvida maior das mães, porque teve várias coisas aqui que eu não consegui falar, regressão do sono, e a gente pode fazer uma live aí Podemos fazer, pode marcar, para tá? inclusive aberta a perguntas, as mães perguntas, é bem legal. Estou à Eu disposição. queria que você deixasse as suas redes sociais para quem gostou e quiser saber mais, inclusive como funciona. Você falou que as suas consultas também são online, né? Tenho online, tenho presencial e tenho os cursos. Minhas redes sociais é Eliana Dias no YouTube e Instagram Eliana Dias Sono Infantil. Ah, você tem canal no YouTube também. Tenho Ah, canal no legal, YouTube. mamães, ó. Tem mais de 100 vídeos lá, 120 vídeos com Com dicas, com tudo, tudo. com todas as informações. O feed meu do Instagram tem muito conteúdo gratuito, muito. Toda a parte teórica de sono eu posto, está postado. Agora, precisa garimpar, né? É. Então, E a precisa parte aprender a prática agora, de ir lá e né? Então, quando a mãe consegue estudar, né, essa parte teórica e transferir para a prática, ela não precisa de curso, ela não precisa de nada. É que às vezes nem sempre a mãe tem esse tempo, né? É. Então aí eu tenho os cursos, de 0 a 3, 4 a 6, 7 a 12, 13 a 36, que vai até a criança fazer 4 anos, né? Ah, você tem o curso, mas é gravado esse É curso? gravado, são aulas tá. online, é um curso online. Tá? É Tá. gravado, são aulas gravadas, com a parte prática junto. Então, eu gravo a parte prática para mostrar para a mãe até como ela vai deitar a criança no berço, os comandos de voz, como ela vai retomar essa autoridade dela com a criança. Porque um bebê, quando não dorme, ele já está aqui e a mãe está aqui. É ele quem comanda a mãe. Então, eu Meu marido preciso fazer isso. fala, é uma relação, como é que ele fala? Para mim, você e o Theo é uma relação abusiva. Ele manda em você. Eu falo, manda mesmo, não tem jeito. Eu sou ciente em provar. Mas mude pelo bem dele. Precisa. Mude pelo bem dele. Caçula sempre dá um trabalho. Assim, caçula sempre a gente quer mimar mais, parece, Sabe, né? a gente está vendo muita coisa aí hoje que pode nascer aquilo que eu disse. Não é para jogar tudo no mesmo balaio. Mas a gente vê muita coisa hoje por falta de quê? De limite, de autoridade dos pais. Isso nunca pode ser invertido. Nunca. Não pode inverter. Mas é isso. Com certeza. Obrigada pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Espero que as mamães aí tenham tirado várias dúvidas. E se ficou alguma ou quer uma consultoria da Eliana, é só entrar no @Eliana Dias. Sono infantil. O método da Eliana, ele é patenteado no Brasil e no exterior. Então, é um método validado, né? Que ela já está só 15 anos exercendo ele. Só 15. Então, as mamães que ficaram com mais dúvida ou querem se conectar mais, é só ir lá e procurar a Eliana. Ela é super acessível, viu, gente? Entrei em contato com ela me respondeu. Eu fico lá no meu direct, eu respondo mãe de madrugada. Eu digo sempre, enquanto você não faz o meu curso, você pode até estar sozinha. A partir do momento que você é minha aluna, nunca mais você vai estar sozinha. Tem um suporte espetacular, as consultoras todas treinadas por mim, desenvolvidas por mim, respondem. Em 24 horas, você mandou uma dúvida, em 24 horas você tem resposta. Eu faço suporte ao vivo, elas fazem suporte ao vivo. E quando nada dá certo, elas correm no meu direct, eu atendo, abro grupo, faço atendimento. Não tem... Olha que legal, o suporte é muito importante também no grupo. Suporte, não. Principalmente num curso como esse, né? Exatamente. Então, encaminha esse conteúdo para alguma mamãe que está aí passando pelo perrengue da rotina do sono, ou também que está gravidinha e ainda vai passar por isso, né? Estudar nesse momento é a melhor É a melhor. Se for mãe de primeira viagem, então, gente, vocês têm 9 meses tranquilos para estudar. Se já tiver um bebezinho, fica um pouco mais difícil, mas também é possível para que a gente tente acertar mais nas nossas escolhas. Muito obrigada por você ter topado esse convite. E até todos vocês que ficaram até aqui, até o próximo episódio Mãe em Fases.